Bem-vindo ao canal Luz e Verdade. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 11 de julho de 2025. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a sarça ardente. O texto que nos acompanhou durante toda a semana, Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, que diz assim: Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Em nosso guia de estudos, nós encontramos aqui 3 parágrafos que representam aquilo que é o resumo do que estudamos durante essa semana, à luz do próprio autor da lição. Eu quero ler com você esses 3 parágrafos e vamos fazer aqui algumas considerações a respeito deles. O primeiro parágrafo diz assim: o chamado espetacular vindo da sarça ardente provavelmente foi a experiência mais transformadora na vida de Moisés. Todos os outros pontos altos da sua vida dependeram da sua resposta positiva e obediente ao chamado de Deus para conduzir os hebreus para fora do Egito, rumo à terra prometida. Eu acho isso aqui extraordinário. A Bíblia vai mencionar que nada daquilo que Moisés vivenciou depois daquele chamado teria acontecido na história dele sem uma resposta positiva àquilo que foi o desafio de Deus. Só lembrando que Moisés não tinha recebido da parte de Deus todas as informações a respeito do que Deus pretendia. Deus simplesmente disse a ele: eu vou livrar meu povo da escravidão dos egípcios e vou usar você para isso. Como isso ia acontecer? Moisés não recebeu as informações, porque Deus trabalha dessa maneira. Ele não nos dá todas as informações para que então nós obedeçamos a Ele. Na verdade, aquilo que a Bíblia vai deixar claro é que o Senhor Deus, Ele trabalha com fé. Fé é a capacidade que Deus dá ao ser humano de seguir as suas orientações, mesmo sem que você tenha todas as informações. Fé é a capacidade de ver o invisível, como o apóstolo Paulo vai mencionar em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele vai mencionar que fé é viver olhando para o invisível e não para aquilo que se vê. Quando nós olhamos para circunstâncias externas, nós às vezes acabamos deixando de lado aquilo que é o propósito do Senhor Deus para nós. Nós acabamos negligenciando aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós acabamos deixando de lado aquilo que é o propósito de Deus. Porque nós olhamos, por exemplo, para as palavras ferinas que às vezes são ditas por pessoas que estão próximas de nós, e olhamos e chegamos à seguinte conclusão: essa pessoa é o problema, quando na verdade, quando olhamos com os olhos da fé, nós percebemos que há uma luta entre as forças do bem e do mal no mundo espiritual. E que o inimigo se utiliza de pessoas próximas de nós para tentar fazer com que nós acabemos desistindo daquilo que é o propósito de Deus. Veja, por exemplo, a forma como isso aconteceu na própria experiência de Jesus. Jesus tinha acabado de fazer uma declaração de que ele era o Filho de Deus. Ele perguntou aos discípulos, quando ele estava em Cesareia de Filipe: quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que é Moisés, Elias, ou um dos profetas que se levantou da morte. Ele disse: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era a primeira vez que os discípulos tinham coragem de verbalizar isso: você é o Filho de Deus. Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, você chegou a essa conclusão porque meu Pai revelou isso a você. Mas agora, a partir daquele momento, já que eles tinham entendido que ele era o Messias, ele agora vai fazer um desdobramento, ele vai explicar para eles de forma bem clara que ele iria para Jerusalém, que ele iria morrer em favor dos pecadores, mas que ele ressuscitaria. E Pedro vai dizer: tem pena de ti mesmo, isso nunca te acontecerá. Jesus vai olhar para Pedro e vai repreender Satanás que estava usando Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque cogitas das coisas que são humanas e não daquilo que é o propósito de Deus. E Jesus, ele percebe que o problema não era Pedro.
O problema é que Pedro, por causa das ideias pré-concebidas que tinha, ele estava se permitindo ser usado por Satanás. Fé, portanto, é a capacidade de poder ver o invisível, de poder entender que no mundo espiritual tem coisas que estão acontecendo que estão influenciando aquilo que está acontecendo no mundo visível. A menos que nós tenhamos a coragem de poder seguir pela fé, porque Deus nem sempre, aliás, na maior parte das vezes, Ele não vai dar para a gente todas as informações, mas Ele vai nos ajudar a entender que pela fé nós podemos seguir e o Senhor Deus vai nos usar para coisas grandiosas. Se Moisés não tivesse aceitado aquele primeiro chamado, as coisas grandiosas que Deus fez através dele não poderiam acontecer. No segundo parágrafo, o autor vai dizer assim: hoje conhecemos a história completa, mas coloque-se no lugar de Moisés na época da sarça ardente. Ele havia fugido do Egito para salvar a própria vida. Depois de 40 anos, uma nova geração de hebreus havia surgido. E muito provavelmente sabiam pouco sobre ele, ou talvez tivessem ouvido histórias distorcidas sobre ele. Então, ele foi chamado para liderar um povo e a sair da nação mais poderosa do mundo. Não é de admirar a sua relutância. Ele sabia que seria complicado. E quando você olha para as circunstâncias externas, você percebe que às vezes o chamado de Deus para a nossa vida vai envolver fé. Como o plano de Deus pode acontecer na nossa existência olhando para as circunstâncias externas? É mais fácil você olhar para os problemas e para os obstáculos que se colocam diante de nós, como Moisés estava fazendo. Mas no último parágrafo, veja que mensagem bonita que aparece aqui. Era uma tarefa extremamente difícil, mas imagine o que Moisés teria perdido se a sua resposta final a Deus tivesse sido: não, eu não vou. Talvez ele tivesse simplesmente desaparecido da história, em vez de, pelo poder de Deus, literalmente, fazer história e se tornar uma das maiores e mais influentes pessoas, não apenas da Bíblia, mas da civilização humana. Aqueles últimos 40 anos que estavam adiante dele, o Senhor Deus conhecia cada parte do caminho, sabia que ele construiria uma grande história. Moisés não conhecia. Mas agora, a menos que ele agisse por fé, ele não teria a possibilidade de poder imortalizar o seu nome na história. Literalmente é isso. Porque depois de 40 anos dirigindo o povo de Deus até a terra de Canaã, ele morreu. E como a carta de Judas vai mencionar, o próprio Cristo, o Miguel, o grande príncipe, veio e contendeu com Satanás pelo corpo de Moisés. Moisés foi ressuscitado e está com Cristo no céu até o dia de hoje. Que história extraordinária! Como teria sido contada a história de Moisés se ele tivesse negligenciado o chamado de Deus? Meu desafio para você hoje, ao terminar essa segunda lição desse trimestre, é te desafiar a agir por fé com o Senhor. Se Ele está te chamando para um envolvimento total na missão dele, não tenha medo. Ele vai abrir portas e Ele fará coisas extraordinárias através de você. Por falar em coisas extraordinárias, deixa eu te desafiar a fazer algumas coisas para poder nos ajudar nesse ministério. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no YouTube, no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Talvez você assista esse vídeo através de outras plataformas, como WhatsApp, como Instagram, Facebook, não importa, continue assistindo se você quiser, mas se inscreva no nosso canal no YouTube. Ao mesmo tempo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, essas coisas vão ajudar o YouTube a entender que esse material é relevante e eles vão colocá-lo à disposição de outras pessoas. Neste momento, ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos da tua proteção, do teu cuidado e obrigado por teu chamado. Ajuda-nos a podermos responder por fé, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?